Olá, bem-vindo a mais um episódio do The Palette, podcast da International House London sobre aprendizado e ensino de idiomas. Eu sou Luiz e hoje eu converso com minha amiga, youtuber e atriz Priscila Oliva sobre literatura e língua portuguesa. Olá, bem-vindo a mais um episódio do The Palette e hoje de novo com a minha grande amiga Priscila Oliva e vamos falar de um assunto que a Priscila, digamos, é uma expert, ela adora livros. Para quem não conhece a Priscila tem YouTube, tem vários livros na prateleira dela e a Priscila também tem um canal no YouTube dedicado à literatura, tanto literatura brasileira como tanto mundial também. Então daqui a pouco ela vai falar um pouquinho do canal dela no YouTube. Mas, Pri, vamos primeiro começar nesse momento. O que você está lendo nesse momento? Nesse momento, eu estou lendo um livro chamado O Guardião de Nomes, do Leonardo Garzaro, que é um jovem autor brasileiro e que me surpreendeu muito. É uma literatura maravilhosa, assim, dá muito orgulho quando a gente pega uma literatura bem feita por brasileiros. E tem várias pessoas lendo esse livro, inclusive algumas pessoas comparam com Gabriel Garcia Marques, assim, é um nível de literatura muito maravilhoso, O Guardião de Nomes, do Leonardo Garzaro. Vou colocar na minha lista de leituras. Vale a pena. Então, vou falar um pouquinho sobre literatura brasileira, ou até um pouco de literatura em português, mas vamos talvez falar um pouco mais de literatura brasileira. Uma pergunta muito difícil essa, mas você tem algum romance brasileiro que seja o seu favorito, ou mesmo algum que você já leu algumas vezes e não cansa de ler? Olha, eu vou mostrar o estado do livro para vocês perceberem que ele está na minha prateleira há muito tempo e sim, eu leio muito, que é Éramos Seis, da Maria José Dupré. É um livro lindo, é um livro maravilhoso, é uma história linda que se passa em São Paulo, no início do século XX. Virou novela a primeira vez no SBT, lá no início dos anos 90, e agora, há uns 2 anos mais ou menos, a Globo fez um remake, mas é uma história maravilhosa que eu já li várias vezes e que eu até tenho umas partes que eu até decorei. É muito difícil, quando a gente gosta de livros, alguém falar assim, qual é o seu livro favorito, né? Qual o livro da literatura brasileira que você mais ama? Mas o Éramos Seis é uma história que me marcou muito. Que legal. Eu adoro Éramos Seis, para mim também é um dos livros que eu mais gostei de ler. É um livro até que relativamente fácil para quem está começando, para quem tem interesse para aprender o português, talvez seja um livro para começar, um livro curto, relativamente curto. Ele tem. Essa minha edição tem 190 páginas. E é uma história deliciosa, assim, é muito, muito gostosa. E já que a gente falou de novela no anterior, né, no episódio anterior, para mim, uma das melhores novelas brasileiras já feitas foi a adaptação dos anos 90 do SBT. Essa novela foi magnífica. Que legal. E tem algum outro livro ou que você queira recomendar? Ai, olha, bom, se a gente for falar de literatura brasileira, né, meu amor, se tem uma coisa que a gente sabe é escrever bem. Uma das minhas escritoras favoritas não nasceu no Brasil, nasceu na Ucrânia, mas é consagrada como uma grande escritora em língua portuguesa, é Clarice Lispector. É uma das Nossa, acho que uma das maiores vozes que temos na literatura mundial e que soube escrever lindamente. A Hora da Estrela é a minha obra favorita dela. Um livro lindíssimo também, muito, muito fininho aqui, que eu acho também que ele pode ser uma porta de entrada maravilhosa, Luizinho, e retrata muito bem o Brasil, retrata muito bem essa população mais pobre, né? Os sonhos, os desejos, aquilo que gostaria de alcançar. Então, eu recomendo bastante A Hora da Estrela. E se a gente for parar para pensar aí, a gente pode falar de Jorge Amado, né? Jorge Amado na nossa literatura também tem uma importância muito grande. Também suas obras também foram para televisão, em séries, novelas, cinema.
não podemos deixar de falar de Machado de Assis. Uma das minhas favoritas é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para mim, uma das grandes obras da literatura, sim, mesmo. É uma coisa maravilhosa. Bem como, não está aqui o meu exemplar, mas o Dom Casmurro, que é também uma obra incrível, incrível, Dom Casmurro, que até hoje a gente fica ali. Capitu traiu Bentinho ou não traiu? Hoje quando a gente era mais nova, a gente sempre achava que a Capitu, talvez. Hoje eu já acho que é loucura da cabeça dele. Que é o grande, a grande discussão do. A ah, grande discussão do não. livro. Eu ia te perguntar, porque é engraçado que quando eu penso em literatura brasileira, eu sempre penso na literatura brasileira dos clássicos. Então, por exemplo, você mencionou Dom Casmurro, Memórias Póstumas. Eu lembro também do Cortiço, do Aloysio de Azevedo. São textos e são livros escritos finalzinho do século XIX, comecinho do XX, mas alguma coisa mais recente de literatura brasileira que você recomenda pra gente? Sim, eu acho que a gente estamos num caminho muito bom na literatura brasileira novamente. Itamar Vieira Júnior, com Torto Arado, um livro maravilhoso, muito premiado. Carla Madeira, Tudo é Rio, também muito premiada. Preciso muito falar desse livro para vocês, que é Maria Firmina dos Reis. Ela não é exatamente nova, mas é uma literatura que foi descoberta há pouco tempo, né? E que é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil e que ficou perdido e esquecido durante anos e que agora as pessoas estão descobrindo, né? A Maria Firmina dos Reis, até para que as pessoas celebrem, para que as pessoas leiam. Então a gente sempre fala, leiam Úrsula, vão, né? Para que seja feita como é que fala, a justiça de colocar essa mulher e o nome dela aí como realmente o reconhecimento que ela merece, né? Mas temos na nossa literatura de agora, contemporânea, tem bastante coisa escrito por brasileiros que está assim, realmente muito bom, um nível muito bom. Que ótimo. E você tem algum autor, acho que é difícil essa pergunta, mas algum autor favorito? É muito difícil essa pergunta, eu sei disso. É muito difícil. Eu acho que todos esses que eu mostrei aqui para vocês, a Clarice, o Machado, a Lígia Fagundes Telles, o Jorge Amado, eu acho que todos eles entram aí na minha categoria de autores favoritos. E se a gente der uma puxadinha e falar, se eu falar de literatura portuguesa, literatura em português, eu não posso não falar de Walter Hugo Mãe, que é meu coração assim fica até emocionado. Não, pode falar mais que eu adoro. Eu não li nenhum livro dele ainda, mas eu ouvi falar muito dos livros dele por você. O Walter Hugo Mãe é um autor português, ele nascido na Angola, mas ele se considera português, porque ele falou que ele passou toda a vida dele, a infância lá. E Walter Hugo Mãe fala das vidas humanas com uma propriedade, assim, é maravilhoso. Recomendo que comecem pela Desumanização, uma obra linda, um dos livros inesquecíveis, assim, da minha vida. E é engraçado que ele é apaixonado pelo Brasil. Ele é apaixonado pelo Brasil. Ele fala que se ele pudesse escolher um lugar para morar, ele moraria no Brasil. Ele gosta de tudo que é da cultura brasileira. Ele fala que ele se sente brasileiro. Então, assim, ele tem tanta conexão com o Brasil que às vezes a gente acaba esquecendo que o Walter Hugo Mãe é português. A gente já pega ele pra gente já. Entendi. Essa está na minha lista de próximos livros para começar a A ler. Desumanização não é maravilhoso. Eu tenho, olha, faz muitos anos que eu li a Desumanização. Eu li também O Filho de Mil Homens, que é incrível. Tenho outros que eu já comprei, mas ainda não li, porque a lista de livros que precisa ler é infinita. Mas a Desumanização eu tenho trechos assim na minha cabeça desse livro. Eu tenho as imagens criadas desse livro na minha cabeça. É muito lindo, é muito lindo. É uma obra realmente primorosa. Ótimo, Pri, muito obrigado. Como eu falei no começo,
para quem tiver interesse de descobrir um pouquinho mais de literatura, conhecer o canal da Priscila, que se chama Priscila Oliva, no YouTube, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E é isso, obrigado e até mais. Imagina, eu que agradeço. Beijo. Tchau.